Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, meu curso. Aguardando um pouquinho. Bom dia, Célio, Beatriz, Ana, Israel, Rafael, Sândila, Lucas, Bárbara, Fernando, Aline, todos que estão entrando agora. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia, Fernando. Vamos lá, cadê o pessoal? Vamos entrando. Treze pessoas, 12 em sala. O número médio é maior do que esse, né? Estamos aguardando, é porque está cedo. Deixa eu ver as horas aqui. Agora aqui deu a hora mesmo, 10h45, para a gente começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá, pessoal, peguem o caderno e caneta aí. Hoje a gente vai anotar, eu quero que você anote algumas coisas aí no seu caderno e na sua caneta. Hoje também eu devo postar lá no grupo de vocês alguns materiais, tá? Eu vou postar um monte de mapa mental, num PDF com um monte de mapa mental. Eu vou postar atualidades 2019, né? Vai ficar fora disso aí só o Covid, né? Para o Enem, uma revista Enem 2019, eu devo estar postando aí para vocês. Estou conseguindo a de 2020. E eu devo postar alguns assuntos também no grupo de vocês. Eu espero que vocês estejam animados para estudar, né, gente? Hoje, em tempos de Covid, a maior revolução que você pode fazer é estudar. E a gente pede para que vocês façam isso. Conteúdo nós estamos produzindo, né? Você que não está acessando, mas aí já nos desonera, né, da situação de que você possa tirar uma nota boa. Lembrando que eu disse a vocês desde o começo do ano, desde o começo da pandemia. Em períodos de pandemia se destaca quem estuda um pouquinho a mais do que você. Você já tem uma diferença muito grande, você está matriculado num curso regular, tem aulas todos os dias, tem 4 aulas só de geografia por semana, eu comigo e com o bispo. Então, você já, com essa situação, você está bem à frente dos outros. Agora, imagine se você estudar um pouquinho. Não pode ficar só com as aulas online, pessoal. Tem que ter um horário de estudo. Esse horário de estudo é simples. Se prepare de forma geral. É simples. Como é que é simples? Aula dada é aula estudada. Estude, já que nós estamos aí há 3 meses do Enem, praticamente, né? Outubro, novembro, dezembro e metade de janeiro. Então, nós temos 3 meses e meio para o Enem, né? Chupa, você tem outro professor que faz 3 meses e meio assim? Então, 3 meses e meio para a prova do Enem. E se você pegar firme agora, com aula dada, é aula estudada,
Estude 20 minutos de cada aula que você teve hoje, 20 minutos, meia hora. Teve 2 aulas de geografia, vai ter 2 aulas de geografia à tarde ou à noite, você faz seu horário. Você revê a matéria, por mais que você pense que você está sabendo, você não está. As questões de múltipla escolha são muito mais difíceis do que as questões discursivas, né? Então, por isso, vocês têm que estar bem atualizados. Bom, só os recadinhos da paróquia, né? Matheus abriu a câmera aí, tudo bem, Matheus? Só o recadinho da paróquia. Amanhã o canal Magel tem uma live. Nós vamos falar de Clarice Lispector. Nós temos o professor Maurício Campos, lá de São Paulo, importantíssimo professor nas escolas de São Paulo, e a professora Fabiana Valadão, aqui de Goiânia, já foi ex-professora do Planeta, e hoje ela dá aula também nos colégios mais importantes da cidade. A gente vai falar sobre Clarice Lispector. A live vai ser conduzida pela professora Nara, que é a redação do canal Magel. E a gente está a todo momento aí produzindo conteúdos para vocês. Amanhã às 19 horas no canal YouTube, Magel, vai ser pelo YouTube. Se você tiver afim, dá uma passadinha por lá. Quanto mais conteúdo, melhor para vocês. Olha, a nossa última aula Israel, e as listas? Bem lembrado. E as listas? Me lembrem, estão elaboradas comigo, está aqui nos meus documentos. Me lembre lá no grupo de vocês, se você não estiver no grupo, peça alguém para me lembrar. Rocha, cadê as listas? Eu já posto lá e eu já envio para vocês. Tem uma lista que a gente tem que fazer sobre fontes de energia e uma lista sobre aquele assunto que é nação, país, conflitos étnicos, né? Então, tenho realmente que repassar para vocês. Me lembrem, por favor, lá no curso. Bom, hoje a gente vai começar a matéria nova, cara. E essa matéria parece que é coisa de fazer mídia para geografia, mas essa matéria não existe Enem sem esse assunto que a gente vai começar agora. Meio ambiente. Então, nós vamos falar de geopolítica ambiental. Tá bom? Então, nessa geopolítica ambiental, e posteriormente eu vou dar um reforço no assunto que eu acho que o bispo já falou para vocês, os tipos de poluição, né? Que corresponde a aquecimento global, ilhas de calor, destruição da camada de ozônio. Mas hoje, nessas 2 aulas de hoje, a gente vai falar sobre geopolítica ambiental. Eu preciso e prefiro que vocês estejam com o canal, com o caderno aberto e uma caneta em mãos. Olha aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui. O nosso tema hoje é esse aqui, ó. O nosso tema é esse, geopolítica ambiental. Mas o que é essa geopolítica ambiental? É a gente entender sobre a formação da estruturação, a estruturação do pensamento com relação ao meio ambiente na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Para isso, a gente vai passar pelas 3 grandes conferências, a de Estocolmo, a Rio 92 e a Rio +20, que aconteceu em 2012. Nós já temos 2 vídeos no canal. Um sobre a Estocolmo 72, outro sobre a Rio 92, e essa semana a gente lança um vídeo sobre a Rio +20. Então você vai ter
como estudar por essa aula e vai ter como rever lá no canal Magel alguns vídeos mais curtos, né? Por isso, ninguém aprende pelo YouTube, gente. YouTube é coisa assim para te revisar. Um conteúdo que eu dou em 2 aulas aqui, eu vou lá no YouTube e faço um vídeo de 10 minutos. Então, não se engane com isso. YouTube é revisão. E aqui em aula é aprofundamento. Ninguém aprende com aquelas aulinhas de 10, 15 minutos do YouTube no máximo. Mais do que isso, ninguém assiste, né? Ninguém assiste vídeo. Você assiste um vídeo, você dá play, roda 1 minuto, depois você adianta 10 minutos, depois você adianta 5 minutos. É assim que todo mundo vê vídeo. É um saco mesmo, concordo com vocês. Mas vocês têm que estar focado nesse momento. Hoje nós vamos falar de geopolítica ambiental. O termo meio ambiente cai em geografia, em biologia e química. Essas três áreas, então eu tenho uma área, ele cai em ciências humanas, cai em ciências da natureza e cai em química, que é ciências exatas. Então a gente vai ter aqui, ó, apesar de estar no caderno da natureza, né? Então, mas química é exatas. A gente vai ver aqui, então, a geopolítica ambiental. Primeira coisa que a gente tem que entender que o meio ambiente começa a ser utilizado como fonte de lucro a partir do surgimento do capitalismo. Quando é que o capitalismo surgiu? O capitalismo surge lá no século XV, das transformações do feudalismo, das formas de adaptações do feudalismo. Antes do capitalismo, não tinha poluição, Rocha? Tinha. Antes do capitalismo, a gente já tinha ambientes poluídos, porque o homem transforma a natureza de acordo com o seu interesse. E de acordo com o grau de interesse humano, a natureza pode ser mais ou menos transformada. Lá na pré-história, quando o homem não tinha nenhuma noção de higiene, os grupos ficavam ali por meses, talvez anos, dentro de uma caverna. Você pode imaginar como que poderia ser a questão de higiene desse lugar. Em Roma antiga, na cidade de Roma, tem relatos de esgoto correndo a céu aberto, de água contaminada por esgoto. Existem aí o que não dizer das crises políticas de Roma, quando Roma crucificava os seus inimigos, né, e espalhavam isso aí pela cidade. Carne humana apodrecendo em postes. Já imaginou como é que não era? Roma tinha comunidades, as partes mais pobres de Roma eram muito semelhantes com as comunidades hoje no Brasil, muito semelhantes com as favelas, falta de infraestrutura, fome, tanto que a política romana é designada de pão e circo. Após a queda do Império Romano, a gente vai ver que as transformações levam ao feudalismo. Porque o Império Romano caiu, o Império Romano era urbano. Mas a queda do Império Romano, as cidades começaram a ser invadidas por povos não romanos. E quem não era romano chamava esses povos como é que era o nome? De pagãos, né? De bárbaros. Então, as cidades começaram a ser invadidas por bárbaros. O que aconteceu com a população? A população corria para pedir proteção nos latifúndios. Sim, latifúndios formados durante o Império Romano. Cada latifundiário tinha seu próprio exército para defender sua terra. Exército serve e Estado serve muito mais para proteger o rico, pelo rico e para o rico.
essa ideia do povo, pelo povo e para o povo, é pura democracia. A democracia não, demagogia. Né? Então, o que vai acontecer? O povo, com as cidades invadidas pelos bárbaros, corre para o campo. E lá no campo, no latifundiário, ele pede para o dono da terra deixá-lo morar ali. Então, ele pede um benefício. Quando o dono da terra deixa ele morar ali, em troca de proteção, ele promete trabalhar de graça alguns dias na terra do senhor. Ele promete dar 50% da sua produção para o senhor. Ele jura fidelidade. Então, quando você recebe um benefício, você concede uma vassalagem. Surgiu, então, a relação de suceranos e vassalos. Está entendendo? Aí a gente tem o modo de produção feudal. Por mais que o modo de produção feudal transforma a sociedade de um modo de produção antigo para o feudalismo, né? Em Roma era escravista, mas não era um escravismo racial. Para o feudalismo, aí a gente vai ter uma pouca transformação da natureza. No feudalismo, havia preocupação com a natureza, havia os mansos senhoriais, que eram as terras dos senhores, e os mansos servis, as terras que os senhores emprestavam aos servos. Junto com a estrutura do feudo, tinha geralmente o castelo, que é a fortaleza. Para que a fortaleza? Para impedir a invasão dos bárbaros. E tinha as áreas de bosque, tinha as áreas de preservação. A natureza no feudalismo não era vista como uma fonte de lucro, ela era vista como uma fonte de vida. Né? Então, aí a gente tem. Tanto que existem relatos que alguns feudos a população passava fome, mas os bosques eram preservados para ter muita espécie de caça para o senhor feudal. Né? Quem invadisse o bosque e caçasse alguma coisa, na maior parte dos feudos era punido com a morte. Então, como é que a gente vai dizer quando é que a natureza vai ser agredida em sua plenitude? Então, ao longo da história humana, a gente vai ter o homem sempre transformando a natureza. Só que a natureza, o homem vai transformar a natureza numa velocidade que ela não vai poder se recuperar a partir da revolução industrial. Então, primeira coisa que eu quero que vocês anotem. Foi a partir da Revolução Industrial que a natureza, com o uso das máquinas, começou a ser transformada numa velocidade maior do que a capacidade de recuperação. Então, veio com a Revolução Industrial do século XVIII. A Revolução Industrial do século XVIII implanta o capitalismo definitivo, pois antes da Revolução Industrial, séculos XV, XVI e XVII, a gente tinha o mercantilismo. E o mercantilismo visava o lucro e tudo, mas tinha uma característica que não consideramos como capitalismo. O mercantilismo era mão de obra escrava. A revolução industrial que vai introduzir na sociedade lucro, propriedade privada, divisão de classes entre burgueses e proletários e trabalho assalariado. Então, o capitalismo pleno nasce com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial também leva à Revolução Francesa, leva a luta pela liberdade, liberté, égalité, fraternité, mas a liberdade que a burguesia queria era a liberdade de não interferência dos reis na economia. Então, foi a partir da Revolução Industrial que a poluição se tornou um problema. O que é poluição? Poluição é a degradação de quaisquer elementos do meio ambiente.
é a degradação. E mais um detalhe, viu, gente? Poluição é antrópica. Não existe poluição da natureza. Se um vulcão entrar em erupção e lançar toneladas de gases na atmosfera, não é poluição. É uma ação da natureza. É uma coisa natural. Então, poluição está diretamente ligada ao homem. Poluição está diretamente ligada à degradação dos elementos do meio ambiente que serão feitos pelo homem. Tá, falei de poluição. Vamos definir meio ambiente. Já caiu no Enem, nos primeiros Enems, temas de redação com a questão ambiental, falando de meio ambiente. E algumas frases foram marcantes desde aquela época na prova de redação. Como, por exemplo, a frase: não devemos lutar pela preservação só do meio ambiente, mas pelo ambiente inteiro. Sim, encontraram essas pérolas na redação do Enem. Também outras frases que dizem que os terremotos também causam poluição, pois os terremotos quebram os canos de esgoto das cidades e vaza esgoto pela superfície. Gente, eu acabei de dizer que terremoto é uma ação da natureza e poluição é uma ação antrópica. Definindo o meio ambiente. Se quiser, anota a definição de meio ambiente. Meio ambiente é o conjunto de elementos químicos, físicos e biológicos que irão compor o habitat de alguma espécie. É o conjunto de elementos químicos, a gente está falando principalmente da atmosfera. Físicos, a gente está falando de tudo que é visível, de tudo que é palpável, elementos físicos, né? Relevo, relevo, material da litosfera, vulcões, né? E químicos também a água, né? E elementos biológicos. O que são os elementos biológicos? Tudo que tem vida, vegetal, animal, micro-organismo. Meio ambiente é um conjunto de elementos químicos, físicos e biológicos que irão compor o habitat de uma espécie. Certinho? Bom, e partindo desse pressuposto, a biologia vai tomar ideia dessa questão ambiental com base na natureza. Agora, a geografia é uma ciência humana. Então, nós abordamos a seguinte situação: o homem é um elemento da natureza. Então, poluição é qualquer forma de desestruturação de quaisquer um dos elementos do meio ambiente, provocada pelo homem. O homem, na construção do seu espaço, é que provoca esta situação. Então, a gente tem essa situação que é provocada pelo homem. Lembre-se disso. Poluição é provocada pelo homem. Não existe poluição provocada pela natureza. É quando o homem altera o espaço para atender seus interesses. Qual é o interesse do homem hoje no mundo inteiro, no mundo globalizado? É o capitalismo. Você pode observar que, num espaço onde o interesse não é o capitalismo, ele é transformado de forma diferente. Vamos pegar algumas tribos indígenas no Brasil que não têm a visão capitalista. Essas tribos indígenas no Brasil que não têm uma visão capitalista, elas transformam o espaço de acordo com o seu interesse. Seu interesse é preservar o meio ambiente, para ela sobreviver da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes.
ela não vê orgulho, ela não vê grau de superioridade entre as sociedades diferentes. Lá os chefes convivem na mesma oca que toda tribo. Lá o chefe não precisa de polícia para se proteger, o chefe não mora em condomínio fechado, ele não tem privilégios luxuosos em relação aos outros. Então, por isso, quanto mais ligada ao capitalismo, a gente vai ter em Estocolmo, a gente vai ter poluição. Ah, Rocha, então no socialismo não tinha poluição? Tinha. No socialismo tinha poluição também. É um ambiente humano. Se no socialismo, muitas vezes a poluição chegava a ser maior do que no capitalismo, pois a sociedade transformava o espaço através do interesse do governo. E como eram sociedades fechadas e sem democracia, o socialismo implantado, a gente vai ver que não tinha nem como a população reivindicar atenção à questão ambiental. Tá? Então, poluição é humana. Então, vamos pegar um histórico. A poluição surgiu com o homem, mas ela intensificou e sai de um problema local para ser um problema mundial com a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial tinha Roma. Roma era poluída. Problema de quem? Dos romanos. Você notou que antes da Revolução Industrial a poluição era local. Foi depois da Revolução Industrial que a poluição toma âmbito mundial. No início da Revolução Industrial, a ideia que perdurava era a de que era impossível o homem destruir a natureza. A gente podia transformá-la à vontade, que ela iria se recuperar. Então, foi assim no século XVIII, foi assim no século XIX. Isso só começa a ser pensado no final do século XIX e início do século XX, quando alguns cientistas já trazem algumas provas de aquecimento global, quando lá no final do século XIX já tem provas de derretimento de calotas polares, e lá no início do século XX, principalmente ali com a corrida espacial, né, dos anos 50 e 60, que a gente já viu aqui quando falou de Guerra Fria, destruição de camada de ozônio. Quer dizer, a poluição está causando problemas que poderão levar o fim da vida ou consequências para o planeta inteiro. Então, lá no século XX, somente, que a gente começou a se preocupar com relação à poluição. Bom, você tem a história do século XX, Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, fez aniversário 75 anos agora, criação da ONU. Então, a gente tem todas essas características aí. A ONU, quando ela vai ser criada, a ONU também vai começar a discutir a questão ambiental. E depois que vem a prova do buraco da camada de ozônio, e essa prova só vem com o quê? Com os satélites, com a corrida espacial, lá nos anos 60. Aí a ONU ela começa a se preocupar com essa questão ambiental. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Então, a ONU começa a se preocupar com essa questão ambiental. E aí a ONU convoca para 1968. 1968, ela convoca um congresso. Então, as ações cometidas pelos índios não é degradação do meio ambiente? Não, não.
vamos falar assim, do índio que não tem o sistema capitalista. Índio pode ser capitalista? Sim, ele pode ser. Ele pode ser o que ele quiser. Isso não faz ele deixar de ser índio. Porque ele tem celular, porque ele mora na cidade, ele não deixou de ser índio. Índio é uma nação. Uma nação a gente viu que é uma questão de origem. Mas assim, as tribos indígenas, quando elas transformam o meio ambiente, a transformação do meio ambiente delas, que vai de acordo com seus interesses, não são transformações que incapacitarão a natureza de se renovar. Ele tem uma agricultura, quando ele cultiva, a agricultura dele é de subsistência. Quando ele constrói, ele corta a madeira para construir a sua oca. Você pode observar que a oca do índio não tem bens para ser produzido, por isso que ela não tem porta, não tem janela, não tem muro, não tem grade, não tem aqueles cacos de vidro, não tem fio elétrico em volta, né? Então, a transformação da natureza pelos índios, os índios, a maioria dos índios, não vive numa sociedade capitalista, né? Eles vivem numa estrutura do modo de produção comunitário, quase o mesmo modo de produção que tinha na pré-história, que é aquele modo de produção de todos trabalham, qualquer que seja o trabalho, caça, pesca, coleta de frutos e raízes, qualquer que seja o trabalho, todos trabalham e eles trazem o resultado do trabalho para a tribo e ali na tribo eles dividem igualmente a produção. Então, como eles têm um interesse na sobrevivência deles, qual é o interesse deles? A sobrevivência deles é manter o meio ambiente intacto, porque eles sobrevivem do meio ambiente. Então, o índio, a transformação provocada pelo índio não capitalista, ela não é poluição, tá? Bom, então a gente tem aqui, ó, antes de 72, o que aconteceu? Em 1968 para 69, vamos falar de 69 principalmente. Em 1969, o que o mundo estava vivendo, gente? Lembra de 1968, 69, quando nós falamos em Guerra Fria? Contra a cultura, paz e amor, o mundo hippie, a geração hippie se desenvolvendo no planeta, nos Estados Unidos, na Europa, e a geração hippie era anticonsumismo. Qual era o objetivo do hippie? Por isso que os hippies ameaçaram a estrutura do capitalismo nos Estados Unidos. Os jovens hippies não queriam trabalhar 12 horas por dia para juntar dinheiro para comprar coisa que ele não precisa. O jovem hippie tinha uma visão de mundo, né? É viver a vida com a maior intensidade possível, né? Era construir uma casinha à beira de uma cachoeira ou à beira de um lago, sobreviver da natureza. Olha, já pensou a ameaça que isso se dá ao capitalismo? Principalmente nos anos 60, o capitalismo chega à conclusão que, através de campanhas publicitárias, ele tem que movimentar a sociedade através da economia, e para isso ele começa a incentivar o consumismo. E ainda hoje isso é feito, ainda hoje nós, da sociedade ocidental capitalista, ligamos felicidade a poder de consumo. Não vem com esse papo de que eu sou pobre e sou feliz, Rocha. Não. Você é pobre e conformado. Na nossa sociedade de consumo, você é feliz quando você tem dinheiro. Plenitude do dinheiro, sim. TV, novela, que mostra pobre feliz. Você já viu as novelas da Globo, principalmente? Mostram o núcleo rico sempre brigando por dinheiro, filho traindo o pai. E a cozinheira preta pobre, personagem ali, o motorista preto e pobre, são felizes. Vão para o morro, passam o fim de semana no samba, chegam felizes, não tem preocupação.
Mentira, mentira, mentira. Isso é a ideologia do capitalismo. Né? Nós temos a nossa noção de felicidade intimamente ligada à sociedade de consumo. Ah, eu estou feliz, meu namorado, minha namorada me largou, eu fui chifrado. É, pega um cartão de crédito assim, escrito nele, o céu é o limite, e vai para o shopping, meu filho. Vê se não esquece o amor, na hora. Vê se não arruma mais outros amores. Então, por isso, nosso padrão é consumo. Nos anos 60, a gente tem a corrida espacial, e paralela à corrida espacial tem os hippies, contra a cultura. Lembra que nós falamos contra a cultura? Então, vai crescer muito o número de pessoas preocupadas com a questão ambiental. E a ONU marca para 1968, para 69, um congresso na Itália, chamado Clube de Roma. Tem dois clubes de Roma. Um nome do Clube de Roma é dado ao mercado comum europeu. O outro Clube de Roma ambiental é esse. No Clube de Roma, a ONU pediu que os países ligados a ela enviassem cientistas para discutirem sobre a questão ambiental. E esses cientistas do mundo, no Clube de Roma, eles trouxeram provas, naquela época, do derretimento da camada de ozônio, perdão, derretimento das calotas polares, trouxeram provas das imagens dos primeiros satélites do buraco da camada de ozônio, alertaram sobre o desmatamento, alertaram sobre o lançamento de CO2 na atmosfera das indústrias naquela época. Naquela época a gente já tinha uma indústria muito grande, inclusive o Brasil estava sendo industrializado. E por que uma indústria estrangeira vem para outro país? Porque ela precisa de mão de obra barata, matéria-prima barata, mercado consumidor, e, além de tudo, a ausência de leis antipoluição. O que o atual governo está fazendo com relação à questão ambiental? As pessoas votaram nele por isso. Ele ganhou porque essa é a vontade da maioria do brasileiro. O atual governo, ele já prometia em campanha rever as leis ambientais no Brasil. Se possível, refazer alguma coisa. Essa semana mesmo ele refez algumas medidas provisórias que tinha no Brasil com relação à ocupação das áreas de mangue, aquela vegetação do Nordeste. Vocês já viram o domínio morfoclimático com o bispo? Devem ter visto mangue. Então, quem está preocupado em ocupar as áreas de mangue? Quem está preocupado são as imobiliárias para construírem condomínios de luxo, né? Então ali a terra o mangue e aí os condomínios de luxo têm vista aí frente para o mar. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a questão ambiental vira uma questão política. E nos anos 60, o Clube de Roma traz essas provas científicas. Né? Já começa, então, a consciência ambiental. Então, quando começa a consciência ambiental no mundo? A consciência ambiental no mundo começa no século XX e se reforça nos anos 60. Com as provas em mãos das transformações da natureza, os cientistas levaram provas de que na Groenlândia, lembra a Groenlândia, aquela ilha lá do lado do Canadá? Na Groenlândia tinha chuva ácida, tem chuva ácida de vez em quando. E aí